Salve galera, tudo bom com vocês? Professor Stoencio que vos fala aqui do Inacreditável História, porém, só que hoje, Geografia. E a gente vai estar falando aí sobre a indústria brasileira e a urbanização no Brasil. Lembrando que o conteúdo que vocês têm aí, que a gente vai estar vendo hoje, está disponibilizado para vocês na página 38 ou a página 40. Então a gente vai entender aí como que foi o processo da industrialização no Brasil e o seu processo de urbanização. Fala galera, estamos de volta. É o seguinte, a gente vai estar, em primeiro momento, a gente vai estar vendo a questão da indústria brasileira, né? Ou seja, como que se formou toda a indústria do Brasil. Como vocês sabem, o Brasil durante muito tempo ocupou destaque somente no setor primário. O que é o setor primário? A questão da agricultura, né? A questão do extrativismo vegetal, mineral do animal, que após, consecutivas crises econômicas, o Brasil hoje é considerado um dos mais industrializados países do mundo. Por isso ocupa o 15º lugar aí nesse segmento em sua escala global. A intensificação da indústria brasileira, ela se formou ou se fez com que o país possuísse uma enorme e um grande e vasto parque industrial que produz desde bens de consumo a tecnologia de ponta. E a configuração do país, como um país industrializado, ele não reflete somente na nossa realidade nacional. Isso é, porque a industrialização ela não ocorre de forma homogênea no país, ou seja, ela se encontra irregularmente distribuída no nosso território brasileiro, onde algumas áreas são densamente mais industrializadas, outras praticamente desprovidas dessa atividade econômica. Se a gente pegar como exemplo, a maior concentração das indústrias brasileiras está situada na região sudeste, praticamente ali no eixo ali entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Estados onde o processo de industrialização teve início, e esses estados detêm os grandes parques industriais e um dos mais modernos e diversificados, atuando de uma maneira de maior destaque na produção de produtos, como produtos químicos, indústria automobilística, tecnologia de ponta, entre outros. Mas, como eu disse, vale lembrar que nem sempre o Brasil foi assim. Ele sempre foi delimitado nessas questões mais agrárias, aí ao longo dos anos foi tendo um destaque maior. Outra região, meus alunos, que ocupa grande destaque no cenário nacional é a região sul, segundo lugar em industrialização no país. Essa porção do país ela desenvolve indústrias voltadas especialmente para os beneficiamentos de produtos primários. O que a gente vai falar aí, que é a agroindústria, ou seja, no quesito da agricultura, que desempenha também um papel muito importante na economia do nosso Brasil. E a região sul ela se sobressai também na produção de peças ali de metalurgia. Voltando aqui para o nosso sudeste, com base industrial, vinculada em vários produtos tradicionais, temos também a questão da indústria têxtil, ou seja, da produção de tecidos. Também temos no nosso sudeste a indústria de álcool e açúcar. Entretanto, recentemente, vale ressaltar que o parque industrial na nossa região
tem ingressado em um processo de modernização e um pouquinho aí da diversificação da indústria, ou seja, né, tem se modernizado ao longo dos anos. Aí, partindo mais para o norte e nordeste, norte e centro-oeste do Brasil, perdão, elas são regiões com menor expressão no setor industrial, né, pois lá se encontram, né, limitados simplesmente, né, na indústria, né, da agricultura e na questão do extrativismo. E, recentemente, aí, nos últimos anos, a indústria brasileira ela ficou marcada pela privatização de empresas estatais na área de mineração, na área de prestação de serviço nos bancos e também das telecomunicações. Apesar do Brasil, né, meus alunos, apesar do Brasil estar enfrentando diversos problemas sociais, o país, né, o nosso Brasil, ele é um país que está se desenvolvendo e ocupando um lugar de destaque no cenário nacional. Então, só que, mesmo assim o Brasil tendo, né, toda esse quesito aí industrial que a gente aborda, né, essa evolução da indústria, o processo de urbanização no Brasil, ele já vai num contraponto da história, ou num contraponto da geografia. Pois é o seguinte, meus amigos, o processo de urbanização, ele caminha junto ao processo da industrialização. É impossível a gente separar os dois. Então, quando a gente tem polos industriais em determinadas regiões, consequentemente, a gente vai ter polos urbanizacionais, ou seja, a gente vai ter um aumento da população, né, em determinadas regiões do país. Por exemplo, se a gente pegar o eixo que eu falei agora há pouco para vocês, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o que a gente vai ter? A gente vai ter um aumento, né, da população nesse processo de urbanização do país. Ou seja, vai se concentrar em grandes centros, né? Centro esses que é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Só que o que acontece? Perdão. O que acontece, meus alunos? Esse processo de urbanização ele vai ter início lá no século XX, né? Ou seja, com o êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a pessoa saindo do campo e partindo para a cidade em busca de melhores condições de trabalho, ou seja, é o deslocamento das pessoas do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. E lembre-se que o processo da urbanização é o aumento da população, né, das pessoas em zonas urbanas, né, e, em consequência, né, o detrimento, ou seja, a diminuição da população nas zonas rurais. O processo de urbanização, né, cabe dentro do conceito da industrialização, pois, né, os centros urbanos, né, os grandes centros industriais, permitiu que a urbanização se expandisse cada vez mais no país. O que acontece? Em detrimento a tudo isso, com a expansão das indústrias, né, maiores ofertas de trabalho, o aumento populacional foi significativo em algumas regiões, vamos pegar São Paulo como exemplo, em relação a outros países. Só que a urbanização no Brasil ela foi tardia, demorou demais para acontecer, foi rápida e ela foi desordenada. Exatamente. Por que ela foi desordenada? Porque ao mesmo tempo que ela demorou para acontecer, foi muito rápida, foi rápida demais, né? E ela foi, como que eu posso dizer assim, sem nenhum precedente. Ela foi desorganizada, pois até meados do século XX, só para vocês terem uma ideia, grande parte da população brasileira ainda vivia na zona rural. Tá? Só lá na década de 50, para vocês terem uma ideia, somente na década de 50, que o processo de urbanização, que é o processo que as pessoas sairão do campo e vão para as cidades. E esse fator, esse quesito urbanização, ele cai num contraponto histórico, né, que foi influenciado por governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek.
aquela política de desenvolvimento, né? E que até o próprio presidente da época, Juscelino Kubitschek, ele fala assim, 50 anos em 5. Né? Então, ou seja, o Brasil foi muito rápido. O Brasil saltou 50 anos em 5. Só que vale ressaltar que essa urbanização ela só foi notória só na região sul e sudeste do país, onde, né, a gente tinha uma maior infraestrutura. Só a partir de 1960, né, com a construção da capital Brasília, dentro do governo de Juscelino Kubitschek, que a região centro-oeste ali do Brasil ela vai, né, apresentar sinais aí de urbanização. Até então, a gente não tinha urbanização nessa região. Tá? Hoje, atualmente, 80% da população brasileira, ela vive, né, em zonas urbanas, ou seja, né, áreas aí com infraestrutura, serviços diferentes, né, que variam aí de uma zona, de uma região para outra, de uma zona de produção para outra. Como eu disse que a região sudeste está localizada o eixo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde concentram a maior parte das indústrias, essas são as que têm crescido muito nas últimas décadas. Porém, esse fator de industrialização e de urbanização, em outras regiões do país, ela vai mais devagar, ou seja, apresenta algumas carências, né? Por exemplo, é muito comum a gente ter na região norte e nordeste do país a carência de alguns serviços básicos de necessidade pública, como segurança, o que faz aumentar aí, né, a violência dessas grandes cidades. E, né, também consequente ao processo de urbanização, né, teve a industrialização no Brasil, que cresceu, foi lá, bonitinha, né? Teve crescido o processo de urbanização, ou seja, a pessoa saindo do campo e indo para a cidade, só que, infelizmente, né, as políticas públicas feitas pelos nossos governantes não acompanhou isso. Ou seja, não deu uma qualidade, né, significativa na questão de saúde pública, de segurança, de saneamento básico, né? O que faz nos remeter, nesse processo de urbanização, a questão da desigualdade social no Brasil. E diversos problemas que foram surgindo ao longo dos anos. Desemprego, violência, a questão das favelas, poluição e etc. Problemas que a gente hoje está cansado de ver. Só para vocês terem uma ideia, anteriormente as regiões norte e nordeste foram as primeiras a serem colonizadas no Brasil. Então, ou seja, possuía ali um sinal de urbanização. Só que ao pouco, com o passar dos anos, né, essas regiões acabaram se enfraquecendo com o processo do êxodo rural. Ou seja, as pessoas saindo dessas regiões e buscando, né, melhores qualidades de vida em outras partes do Brasil. Né? Então, para vocês terem uma ideia aí que o processo de urbanização e industrialização encaminha junto, né, aí, se industrializou bastante o Brasil, só que em consequência ele gerou uma forte desigualdade social no nosso território brasileiro. Bom, galera, essa foi a nossa videoaula de hoje, onde a gente abordou os temas industrialização brasileira e a urbanização, tá? Então, fiquem ligados aí nas nossas próximas videoaulas, tá? A gente vai estar falando muito mais sobre os assuntos da geografia do Brasil. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.